Oi, oi! Boa noite! Quem já tá ao vivo comigo aqui, pode me dar um alô? Vai lá, Face, vai lá no Instagram, avisa meus seguidores que eu estou ao vivo. Oi, 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 boa noite você que tá chegando pra reprise. Boa noite pra você que tá chegando ao vivo para participar dessa live. Seja bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre alguns erros que o enfermeiro pode estar cometendo, que ele nem sabe, de repente ele não tá nem sabendo, mas ele está cometendo e com isso está prejudicando a equipe. Oi, Ana Franco, oi, Maria, oi, Vanessa, quem mais está chegando? A Kelly, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Miriane, seja bem-vinda. Esse tema, ele é aquele tipo de tema que você deve assistir com papel e caneta na mão, papel e caneta do lado, para anotar as dicas que eu vou dar aqui. Porque são coisas, ei Val, são coisas que se a gente não prestar atenção, a gente acaba cometendo, as atitudes que a gente comete e que acabam não dando, prejudicando a nossa equipe, não fazendo com que a gente não consiga encontrar resultados, alcançar os resultados. Oi, ai meu Deus do céu, esses nomes, Deime Leite, é isso? Alô pro Amapá da Elaine. Quem mais tá aí comigo? Que legal que vocês estão aqui. Fala Silvia. Val, já dei boa noite. Oi, Argeu, tudo bem? Boa noite. Boa semana pra vocês. Hoje é segundona aqui, né? Segundona super produtiva. E mais uma semana começando, um monte de oportunidades que vão acontecer aí, que vão aparecer. E a gente já começa a semana com um tema importante. Então, Itanhandu, Minas Gerais. Oi para Itanhandu, Minas Gerais. Gente, rapidinho antes da gente começar, dois assuntos importantes. O primeiro, o áudio está ok, ainda consigo fazer algum ajuste aqui. O áudio está ok, vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem? Coloca aí se está ok, por favor. E a segunda, boa noite, Magda. E a segunda coisa importante, compartilha essa live. Clica no aviãozinho que está aqui embaixo, ó. Clica, manda, envia para seus colegas, manda lá para um tanto, assim, chama essa galera para vir para cá, porque a gente vai falar de liderança na enfermagem, a gente vai falar de gestão de equipes de enfermagem e eu vou mostrar para vocês quais são os principais, os erros fatais que a gente pode estar cometendo e que está impedindo que a nossa equipe alcance os resultados. Compartilhou? O som tá ok, tô recebendo feedback, beleza, o som tá ótimo. Ótimo, obrigada pessoal, obrigada Fela, obrigada. Compartilhou? Só falta isso agora. Agora já fez aí, já me deu feedback do som. Agora corre lá e compartilha pra gente chamar mais gente pra cá, pra eu começar o tema com a sala cheia, tá? Vamos tentar trazer o máximo de colegas pra cá, compartilhar conhecimento, informação, conhecimento não tem dono. Quanto mais a gente espalhar, melhor vai ser pro nosso paciente, pra enfermagem, pros nossos familiares, né? Porque a gente é atendido por outros profissionais, a gente não é atendido por nós mesmos. Então, vamos espalhar aí as informações. Hoje o tema é importante, eu vou falar dos erros fatais que podem estar prejudicando a sua equipe de enfermagem, que você está cometendo, podem estar prejudicando a sua equipe e você, de repente, nem sabe. Bora começar? Seguinte, Regina, que bom que você está aqui, vou até assinar para você. Oi, Regina. Regina é mentorada, ela é mentorada aqui na mentoria Enfermeira Autoridade. Que legal que você tá aqui, eu tô te acompanhando, hein? Tá cheia de coisas, hein, menina? Que lindo que tá seu trabalho. Pessoas, obrigada por terem compartilhado. Vamos começar com o que interessa? A gente sabe que errar é humano, né? Mas a gente sabe também que o ideal é que a gente não cometa erros. Então, eu vou falar sobre alguns erros importantes. Eu separei 3 erros para falar para vocês. Que o enfermeiro, às vezes ele comete, que a gente percebe que o enfermeiro, sem saber, sem querer, querendo, ele acaba cometendo e com isso ele acaba prejudicando a equipe. O primeiro erro fatal é você assumir alguma coisa que você delegou para alguém. Oi, Carlos Henrique, fica de olho. A primeira coisa que você deve evitar fazer enquanto enfermeiro dentro da unidade é assumir coisas que você delegou para alguém. Olha só como que isso é importante, deixa eu explicar do que eu estou falando. O que é delegar? É você entregar para a pessoa uma função, uma atribuição que vai ficar a partir daquele momento sob responsabilidade dela.
Quando que a gente delega? Quando a gente confia que a pessoa é capaz de executar, de realizar aquela tarefa, da mesma forma que a gente realizaria ou melhor. Para quem que a gente delega? A gente delega para pessoas que estão treinadas e foram capacitadas para resolver, para desenvolver aquela atividade, realizar aquela ação, enfim. Oi, Sâmia, tudo bem? Então, é para essas pessoas que a gente delega. Aí você vai e delega para uma pessoa e você vai lá e assume o que você delegou para ela e começa a fazer. Esse é um grande erro do enfermeiro. Porque eu sei, enfermeiro, que você sabe fazer as coisas. Mas eu também sei que você tem devia ter como objetivo treinar e capacitar a sua equipe de enfermagem. Então, quando você delega, você não tem que ir lá e tomar de volta aquela atribuição porque o colega não está conseguindo fazer ou não fez tão bem quanto você. O ideal é que você treine aquela pessoa para que ela consiga fazer tão bem quanto você. Quando a gente delega, a gente está entregando a responsabilidade, mostrando àquela pessoa que a gente confia no trabalho dela. Se você vai lá e tira aquilo da pessoa, busca de volta aquilo, corre o risco de você mostrar para essa pessoa que você não confia no trabalho dela. Olha só que ruim que isso vai dar no final. Então, o que eu estou querendo dizer de tudo, desse primeiro erro? Quais são os passos para você delegar assertivamente? Você tem que primeiro ter treinado a pessoa. Segundo, essa pessoa tem que estar motivada, né? Ela tem que ter motivos para fazer aquilo. E terceiro, ela tem que saber a quem recorrer caso ela tenha alguma dificuldade. São esses 3 os passos básicos para delegar. Se você delega para alguém e vai lá e busca de volta aquela ação ou aquela atividade, recolhe aquela atividade ou toma a frente e faz, ou você não treinou aquela pessoa direito, ou você não motivou aquela pessoa direito, por isso que ela não fez, você teve que fazer, ou você não confia na capacidade daquela pessoa. E todas essas 3 atitudes remetem à falha do enfermeiro, da liderança. Então, ao assumir tarefas que são de outras pessoas, vamos lá, que quando a gente é contratado, lá na descrição do cargo, do dia da contratação, na descrição do cargo ou no dia da efetivação, na descrição do edital do concurso, lá, tem que estar detalhado a descrição de cada cargo com as atribuições. Quando o enfermeiro assume atividades que não são dele, corre-se o risco desse enfermeiro ter, a partir dali, um grande problema. Porque as pessoas têm a memória de formiga. Eles costumam esquecer as suas próprias atribuições. Então, quando você assume atividades que não são suas, corre-se o risco das pessoas ficarem mal acostumadas e, a partir dali, depender de você para realizar aquelas atividades. O que a gente tem que ter como objetivo? Ter uma equipe competente e autônoma, independente do enfermeiro. Você vai continuar sendo referência para eles. Na verdade, quanto mais independência você der, mais você vai ser referência para eles. Só que o que acontece é que o enfermeiro, na ânsia de querer fazer e ser bonzinho e ser bem visto pelas pessoas da sua equipe, ele acaba começando a fazer coisas que não lhe competem. E aí me responde, pequeno gafanhoto, quem é que vai fazer aquilo que só compete a você, que é só seu? Aquilo que não vai ter, não tem como o nosso colega técnico ir lá e fazer para você, porque não é atribuição dele. O que eu estou querendo dizer para vocês, é que cada vez que você assume, eu vou explicar sobre essa palavra assume daqui a pouco, guarda isso aí. Mas cada vez que você assume uma tarefa que não te compete, ou você está ficando mais sobrecarregado, ou você está deixando de fazer definitivamente alguma coisa que você deveria estar fazendo. Fato, isso é fato. Por que eu destaquei a palavra assume? Porque quando a gente assume, significa que a gente tomou posse, tá? Então, eventualmente, fazer alguma coisa, ajudar a equipe, ajudar os colegas, não, tá tudo bem. Isso aí tá tudo bem. O problema é você assumir. O problema é você colocar aquilo ali na sua rotina. O problema é quando aquilo que você está fazendo está substituindo algo que só você poderia estar fazendo. E é o que a gente mais vê por aí. Enfermeiros que querem mostrar serviço ali do lado do técnico, do lado dos outros enfermeiros, colegas que são mais assistenciais, e acabam deixando de fazer a parte, por exemplo, de gestão ou a parte administrativa. Isso prejudica o serviço.
Eu costumo dizer que a gente tem um treinamento que é vital, que todo ano a gente tem que fazer. É o treinamento de atribuições. Eu falo desse treinamento todas as oportunidades. Vocês vão me ouvir falar dele muito se você acompanha essas lives aqui. Eu falo dele em todas as oportunidades. Uma vez por ano, no mínimo, você tem que fazer o treinamento de atribuições com a sua equipe. É aquele treinamento em que você pega a descrição do cargo e lembra eles quais são as atribuições deles e quais são as suas. Se você faz esse treinamento uma vez por ano, não corre o risco das pessoas começarem a virar o nariz para você quando você precisar, quando ele pedir para você ajudar ele em alguma atividade e você fala, não posso, porque eu tenho uma outra atividade importante para fazer. Por que as pessoas ficam brigando, achando que o enfermeiro só fica fazendo coisas burocráticas ou fugindo da prática, né, do serviço assistencial? Porque não é feito o treinamento de atribuições. Quando você faz o treinamento de atribuições, você relembra os colegas qual é a atribuição de cada um e mostra para esses colegas que você tem atribuições que ninguém vai poder fazer, ninguém vai poder te ajudar a realizar e dependem só de você, tá? Então, esse treinamento de atribuições é muito importante. Então, recapitulando, o primeiro erro que você pode estar cometendo que está prejudicando a sua equipe. Você delega as coisas, você delega as atividades para a sua equipe de acordo com as atribuições e competências de cada profissional e, na sequência, você vai lá e assume isso. Tá vendo? Esse é o primeiro erro. Corre-se o risco das pessoas ficarem mal acostumadas se você assume essa atividade. Lembra que eu destaquei a palavrinha assume. Assume é tomar posse. É eventualmente ajudar os colegas, tá tudo bem e tem que fazer mesmo. Tá, você tá à toa, enfermeiro? Vai ajudar os colegas, vai no banho, vai fazer o que tiver que fazer. Porque no final o resultado todo é da equipe, tá? Mas se você tiver outras atribuições... E olha só, sabe esse treinamentozinho aí de atribuições que eu falei, que ele é tão importante? Esse treinamento, ele serve inclusive para fazer com que as pessoas tenham respeito pelo seu tempo. Porque quando eles sabem tudo o que você precisa fazer, eles respeitam o seu tempo. Eles só vão chamar você, vão começar a chamar você somente para aquelas atividades que eles realmente precisam de ajuda, assim, que não é só porque eles estão querendo ficar mais folgados, é porque realmente é impossível deles fazerem sozinhos, assumirem sozinhos, tá? Então, primeiro erro é assumir atribuições de outros profissionais e o que você delegou para sua equipe. Fechou? Vamos lá, só lembrando, se você tiver alguma pergunta, situação, quiser compartilhar alguma coisa, alguma situação e quiser minha opinião sobre essa situação, você vai colocar aqui embaixo, em algum lugar, onde não sei onde é que você está vendo, mas aqui em algum lugar tem uma caixinha com uma interrogação. Você clica nela, digita, que aí manda para mim, eu consigo ler, que aí todo mundo vê também. E eu tô vendo que vocês estão gostando do que eu tô falando aqui, eu vi que o Diário de UTI colocou, que bom que tá gostando. Cadê ela aqui? Eu vi mais uma aqui em cima. Quem foi? A Thalita chegou também, seja bem-vinda. A Camis Campos tá também falando. Show. Infelizmente, essa live ela só fica disponível 24 horas, mas ela vai ficar. Se o Instagram não der pau aqui, porque de vez em quando a gente coloca ela para compartilhar, ele dá uns tanguá doido aí que ele tira ela do ar, tá? Então, sempre venham assistir ao vivo. Ao vivo não tem erro. Agora, se o Instagram não deixar, não tem como compartilhar, tá? Aí, ó, Diário de Teu tá falando que não vai poder ficar. Justamente isso. Ela fica 24 horas, tá? Pode vir. Se o Instagram não der tanguá aí. Então, vamos lá. Segundo erro gravíssimo que a gente pode estar cometendo, que está prejudicando a nossa equipe, é o erro de correção, fazer correções em público. People, meu povo do céu. Existem dois tipos de feedback. Existe o feedback positivo e existe o feedback de desenvolvimento. Não existe mais feedback negativo. Pelo amor de Deus, não fala mais feedback negativo, porque não existe. O feedback negativo agora chama feedback de desenvolvimento, porque o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, fechou? Combinado isso, nós já estamos combinados, que eu já falei isso 1000 vezes aqui. Se você nunca ouviu isso, é porque você não está assistindo as nossas lives, tá dando bobeira, a gente tem live de segunda a sexta-feira, 18h57, aqui no Instagram. Então, vamos lá. O feedback positivo é aquele em que você ressalta um comportamento. Olha só, escutem o que eu estou falando.
O feedback positivo é aquele em que você destaca, ressalta o comportamento assertivo, o comportamento adequado. E o feedback de desenvolvimento é aquele em que você corrige um comportamento inadequado. Quando a gente vai corrigir um comportamento positivo, um comportamento bom, a gente deve fazer o quê? Falar em público. A gente pode, na verdade, falar em público sobre aquele comportamento bom que aconteceu para que ele se repita. Quando a gente está fazendo um feedback de desenvolvimento, a gente deve, ao contrário do feedback positivo, a gente deve fazer em particular. Porque neste momento a gente vai estar fazendo uma correção. Então, os feedbacks de desenvolvimento, eles são sempre individuais, porque eles, tanto o feedback positivo quanto o feedback de desenvolvimento, ressaltam comportamentos e não pessoas. Só que nós, seres humanos, não sabemos dar feedback direito. E o pior, nós, seres humanos, também não sabemos receber feedback direito. E aí corre-se o risco de você fazer uma abordagem errada e acabar destacando a pessoa ao invés de destacar o comportamento. Quando a gente destaca a pessoa fica com o brilho, o orgulho, né? Ela fica se sentindo o máximo. E dificilmente, inclusive, ela vai repetir o comportamento, porque ela acha que foi ela que foi certo e não o comportamento. Ao contrário, se você destacar o comportamento, ela vai querer repetir aquele comportamento, porque, como consequência, ela vai estar sendo beneficiada, recebendo elogio do chefe. E o erro que a gente comete é o de inverter isso aí. Primeiro porque dificilmente ou quase nenhum enfermeiro tem o hábito de fazer feedbacks positivos. Tinha que ser uma coisa, assim, listinha de tarefas, dar feedback positivo uma vez no dia para alguém. Tinha que ter, tinha que ser a tarefa do dia. Porque se o enfermeiro soubesse o poder que tem um feedback para desenvolver pessoas, ele faria todo dia. Agora, o feedback negativo, ou antigo feedback negativo, que é o feedback de desenvolvimento atualmente, ele não pode ser dado em público, porque as pessoas têm a capacidade de confundir o comportamento com a pessoa e se sentir humilhado por estar recebendo uma correção do líder. Infelizmente, não são todas as instituições que têm cultura de feedback implantada. E quando é assim, quando essa instituição ela não tem essa cultura de feedback implantada, as pessoas têm medo de receber feedback, acham que é uma humilhação, acham que é uma forma de destruir o colega, tá? Então, o enfermeiro que consegue implantar a cultura de feedback dentro do seu serviço, do seu setor, ele mostra para essas pessoas que o objetivo do feedback é melhorar o comportamento, não melhorar a pessoa. É criticar, recomendar, é remendar ali, é corrigir o comportamento e não a pessoa. Então, o erro que a gente comete é o de realizar feedbacks de desenvolvimento, de dar feedbacks de desenvolvimento em público. Isso nunca deve ser feito. Quando você tiver uma equipe com a cultura de alta performance, com a cultura de feedback já implantada nessa equipe, você vai conseguir fazer até um pouco mais flexível nisso aí. Por exemplo, você vai conseguir fazer feedbacks de desenvolvimento junto à equipe toda. Mas enquanto isso não estiver funcionando, enquanto isso não estiver acontecendo de forma natural na sua equipe, os feedbacks de desenvolvimento têm que ser individuais, tem que ser em lugar reservado, tá bom? Então, esse é um grande erro que o enfermeiro comete, que você, de repente, está cometendo e nem percebe e pode estar prejudicando a sua equipe. E olha só, deixa eu te contar uma coisa. O feedback de desenvolvimento não é só aquele em que a gente xinga, não, tá? O feedback de desenvolvimento é aquele em que a gente vai lá e corrige. E nem todo mundo gosta de ser corrigido. Então, existe um jeito certo de dar feedback. Existe uma forma correta de fazer um feedback. Eu mostrei isso para vocês em uma aula que foi dada no domingo, no webinário de domingo. E essa aula, infelizmente, ela já não está disponível mais no YouTube. Mas quem viu lá a aula de feedback, eu tenho certeza que aprendeu o passo a passo, porque eu ensinei o passo a passo para dar feedbacks.
mostrei assim, entreguei pronto um modelo para a pessoa aplicar feedback em várias situações, em duas situações, né? Em que se quer que repita o comportamento e em que não se quer que repita o comportamento. Então tá de bobeira, se você não se você não se cadastrou ainda para participar das aulas de domingo, as aulas de domingo não são aqui, são no YouTube. Essas aulas ficam disponíveis de domingo a domingo. Se você não se cadastrou ainda para assistir essas aulas, você tem que ir lá no link, na descrição do nosso perfil, tem o link lá que você vai se cadastrar para a aula de liderança para enfermeiras. Então, fechou? Já falei de 2 erros. Primeiro erro é você assumir tarefas que não te competem, tá? É você assumir tarefas que não são suas e delegar e ir lá e assume de novo. A coisa foi delegada, é atribuição de outra pessoa e você vai lá e assume. Segundo erro é você criticar ou fazer feedbacks, dar feedbacks em público. Não tem, olha, são poucas coisas que desmotivam tanto quanto isso, quanto você fazer uma crítica ou uma correção ou dar um feedback de desenvolvimento em público. Se você tiver, e não faz diferença não, tá, pessoal? Se está em público com o paciente, né, a terceira pessoa seria o paciente ou a terceira pessoa é outro colega. Então, feedbacks de desenvolvimento são somente individuais e em particular. E agora o terceiro erro. Tô vendo que já tem uma perguntinha aqui, já eu respondo. Quem tiver mais dúvidas pode ir mandando aí na caixinha de perguntas, tá? E aí o terceiro erro que o enfermeiro comete, e aí eu vou falar que agora o bicho pega. O terceiro erro que o enfermeiro comete e que pode estar destruindo, prejudicando, arruinando a sua equipe. E às vezes a sua equipe tá aí horrível e você nem sabe por que é, mas na verdade a culpa foi sua. O terceiro erro que você pode ter cometido ou estar cometendo é justamente o erro de você não gerenciar conflitos. Olha só, as equipes, elas são compostas por pessoas, cada pessoinha é de um naipe, tem um jeito, tem expectativas, tem sonhos, tem objetivos, tem cada pessoinha de um jeito diferente. E onde há 2 pessoinhas diferentes, né, ninguém é igual, onde tem 2 pessoinhas, vai haver conflito. A instituição que te contratou ou vai contratar, eles esperam que você saiba gerenciar conflitos, porque eles sabem que vai ter conflitos. E quando eu falo conflito, eu não estou falando de 2 pessoas brigando, eu estou falando de qualquer situação em que o enfermeiro tem que intervir. Por exemplo, quando um coleguinha chega atrasado direto, quando o coleguinha não respeita o espaço do outro, quando o colega não é colaborativo, ele só quer que os outros ajudem ele, mas ele não ajuda ninguém. Essas coisas, tudo isso é conflito, tá? Porque existem... eu também já fiz aula de gestão de conflitos, inclusive domingo que vem a gente tem aula de gestão de conflitos de novo, eu vou falar um pouco mais sobre o papel do enfermeiro, mas é porque existem vários tipos de conflitos. Então existe o conflito entre 2 pessoas, existe o conflito entre a pessoa e a instituição, no caso, por exemplo, quando a pessoa chega atrasada, é um conflito que existe entre ela e a instituição quer que ela chegue mais cedo, na hora certa. E ela está chegando atrasada, esse conflito é entre ela e a instituição. Existe o conflito da pessoa com a equipe, contra a equipe, também existe. Por exemplo, quando esse coleguinha, ele não participa da passagem de plantão, isso é um conflito, porque a equipe está sendo prejudicada, né? Então existem vários tipos de conflito. Enfim, na verdade, existe um curso de gestão de conflitos, e eu falo sobre ele já, porque eu acho isso muito importante. Acabei de lembrar que eu posso fazer uma coisa por vocês aqui. Mas o fato é que o terceiro erro dessa nossa live é o erro que o enfermeiro comete ao omitir o seu papel, ao não assumir o seu papel diante dos conflitos. Isso é um perigo. A instituição espera que você gerencie conflitos, os seus colegas esperam que você gerencie conflitos, a sua equipe espera, o nosso paciente espera que você resolva os problemas ali, tá? Então, é obrigação, é função, é atribuição do enfermeiro gerenciar conflitos dentro da instituição. Não tem mais ninguém que gerencie conflitos dentro da equipe da enfermagem, é só o enfermeiro que pode fazer isso. E se você não está fazendo isso, tem alguém que está fazendo. Olha só o que eu falei. Se não é você, enfermeiro, que está gerenciando conflitos na sua equipe, se você olhou aí ao seu redor e falou, mas eu não estou gerenciando conflitos, significa que tem alguém que está fazendo, porque existem conflitos. E se tem conflitos e tem alguém que está gerenciando, essa pessoa não é você, então você provavelmente não é tão líder dessa equipe quanto você acha que é. Pronto, falei. Essa parte, aí a Jéssica falando, é muito difícil gerenciar conflitos. Eu sei que é muito difícil, tem que resolver essas coisas.
Mas é o enfermeiro que é o responsável por isso. Você quer que quem venha resolver os conflitos da enfermagem? O médico? O pessoal da diretoria? Alguém da supervisão? Não é, é o enfermeiro. E quando a gente omite essa nossa função, quando a gente foge dessa nossa função, a gente acaba prejudicando a nossa equipe. Porque você, inclusive, perde a autoridade diante das pessoas da sua equipe. Perde a... Nossa, você perde tudo. Você perde a credibilidade, você perde a confiança, você perde a autoridade. É o enfermeiro que precisa gerenciar conflitos na equipe de enfermagem. Cada vez que você deixa um conflito passar em branco, a sua equipe te olha com um pouquinho mais de afastamento. Você perde um pedacinho da moral que você tem com a sua equipe. E isso vai virando uma bola de neve. O enfermeiro que não sabe gerenciar conflitos, ele acaba perdendo a equipe. Imagina se tem uma situação e a sua equipe sugere que seja chamada outra pessoa para resolver. Olha que triste isso. Isso é triste. Sério. Triste mesmo. Se isso acontece com você, tenha vergonha disso. Porque isso é triste. É você que é o responsável por gerenciar conflitos na sua equipe. E esse é um terceiro erro que eu queria compartilhar com vocês aqui, que pode ser que esteja acontecendo na sua equipe e você não sabe aí por que as pessoas não te respeitam, de repente você não sabe por que não é você que é referência para a sua equipe. É porque quando eles precisam de um líder, eles vão buscar outra pessoa. Porque se você não está gerenciando o conflito na sua equipe, tem outra pessoa que está, e essa pessoa provavelmente ela é mais líder que você, mais referência do que você para os membros da sua equipe, tá? Então, 3 erros que você pode estar cometendo e pode estar prejudicando a sua equipe. Primeiro, assumir atribuições que não são suas. Lembra que eu falei da palavrinha assumir? Fazer eventualmente quando estiver podendo, é super viável, assim, tem que fazer mesmo. Assumir é diferente. Segunda atividade que você pode estar fazendo e prejudicando a sua equipe é a de dar feedbacks em público, ou feedbacks de desenvolvimento principalmente. Mas eu vou mais fundo. Aqui nesse aqui eu vou falar que é não estimular o feedback na sua equipe, ou melhor, não fazer com que o feedback seja uma ferramenta de desenvolvimento para a sua equipe, tá? Então esse é o segundo erro. E o terceiro é se omitir diante dos conflitos que acontecem naturalmente, espontaneamente na sua equipe. Achar que esses conflitos vão se resolver naturalmente. Querido, não se resolve. Você pode até não achar que se resolveu, e hoje, pontualmente, você vai achar que resolveu. Mas daqui a pouco ele vai aparecer de novo, e aí ele vem mais forte, mais gordo e mais fedorento. Fica pior para resolver e vai virar uma bola de neve. Então, cabe ao enfermeiro gerenciar conflitos. É um grande erro deixar esses conflitos passarem, tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. A Yana tá falando que foi boa aula de feedback, vocês perderam. Lembrando, quem quiser participar das aulas de domingo, que são lá no YouTube, sempre mais completas que aqui, mais detalhadas, o link tá na descrição do nosso perfil. A Jéssica falou que a parte difícil de gerenciar conflitos. A Maria concordou que gerenciar conflitos é muito difícil. O ser humano é imprevisível, verdade, mas a gente existem algumas técnicas, tá, Maria? Existe um jeito certo de fazer o gerenciamento de conflitos que faz ficar mais fácil. Sabe aquelas pessoas que nasceram com o dom... Não, vou colocar aspas duplas aqui. Aquelas pessoas que são ditas como pessoas que são naturalmente líderes. Essas existem. Agora, não existe pessoa que nasceu naturalmente sabendo gerenciar conflitos. E é por isso que existe um curso que ensina como gerenciar os tipos de conflitos mais comuns da enfermagem. Esse curso está disponível para vocês. Esse curso é um curso aqui do Ibraenf, é um curso online. Você consegue fazer ele da onde você estiver. Todas as aulas estão disponíveis. Você consegue acessar do seu tablet, do seu computador, do seu celular. Basta ter uma conexão com o Wi-Fi, com a internet, para você conseguir ver os vídeos, baixar todo o material e acabar de uma vez por todas com esse mito, com essa angústia de ter que se desdobrar e resolver conflitos sem ter um método, né? Sem ter um passo a passo para resolver. Aí a Beatriz está falando que tem interesse no curso. Jéssica tá falando exatamente, a equipe espera que você resolva, é isso mesmo. A Jordana falou, já tive vários conflitos na minha equipe, mas o pior foi 2 técnicas se pegarem dentro do centro cirúrgico na frente da equipe de enfermagem e da equipe médica. Fui muito criticada porque só adverti verbalmente as duas.
Pois é, Jordana, quando isso acontece, olha só, existem duas coisas, dois conceitos que vocês precisam saber. Existe conflito e existe confronto. Conflito é quando existe uma situação, um embate, mas as coisas não são pessoais ainda. As pessoas ainda estão mantendo o profissionalismo. Agora, quando há um confronto, é exatamente isso que aconteceu aí. As coisas já passaram para um nível pessoal e corre-se o risco de ter agressão física. Nosso objetivo ao gerenciar um conflito é exatamente evitar que ele se torne um confronto. Os conflitos, eles podem ser positivos e negativos. Você pode transformar um conflito em algo positivo que vai agregar valor e desenvolver a sua equipe. Agora, o confronto não. O confronto nunca é positivo, tá? Então, Jordana, o curso Gestão de Conflitos mostra exatamente como que você vai evitar que conflitos cheguem a esse nível aí, cheguem a nível de confronto. Mas a gente fala muito sobre confronto lá também, inclusive eu falo o que você deve agir, como você deve agir depois que você tem que lidar com o confronto, tá? Da advertência ou da suspensão, o que você vai fazer com as pessoas. A Maria tá pedindo para repetir o erro. Carlinha, já falo sobre o curso com você, tá? A Maria tá pedindo para falar sobre os 3 erros. Primeiro erro é assumir atribuições que não são suas, que você delegou a alguém, que são delegadas a outra pessoa. Segundo erro é você criticar ou fazer feedback de desenvolvimento em público, tá? E em terceiro lugar é você se omitir na sua função de gerenciar conflitos. Maria, entendeu? Se precisar, me fala que eu repito de novo. Alguém anota aí? Se alguém anotou, coloca no comentário aí, por favor. A Jéssica tá falando que eu teria chamado a segurança e justa causa para elas. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ela falou que fez só advertência, mas realmente quando parte para agressão física, assim, tem que ter tomado uma medida um pouco mais drástica. A Jordana justamente falando aí, ó. Entendi, mas eu poderia ter intervido, então, para não ter chegado ao confronto? Sim. Totalmente sim. Como enfermeiro, existem formas de você identificar os conflitos dentro da equipe, tá? E aí, diante disso, a sua intervenção ia evitar que chegasse a esse nível de confronto, tá bom? A Bruna está perguntando sobre o treinamento de atribuições. Falo sim, Bruna. O treinamento de atribuições eu recomendo que seja feito uma vez ao ano. É você ir lá no RH ou no departamento pessoal ou até na supervisão de enfermagem e pegar a descrição dos cargos. Na descrição dos cargos, quando alguém é contratado ou quando alguém é concursado, assume, tem lá no edital quais serão as atribuições dessa pessoa. Esse treinamento é aquele em que você vai sentar com a sua galera, com a sua equipe e vai falar, pessoal, olha só, vamos aqui ver quais são as atribuições. E aí você treina com eles as atribuições deles, né? Fala pra eles, ó, dá pra cada um ir ler no papelinho lá. Vai lá, vai ler, lê aí, pra todo mundo relembrar quais são as atribuições dos técnicos e também do enfermeiro. Porque aí eles descobrem quais são as suas atribuições, né? Fica claro pra eles quais são as suas atribuições. E eles vão saber que quando você disser não, vai ser porque você está invadindo a atribuição dele ou porque você está deixando de fazer uma atribuição sua, tá bom? Não sei se ficou claro para você, Bruna. Se não tiver ficado, me fala. E a Ana maravilhosa tá colocando aí, ó. Primeiro, assumir coisas que você delegou. Segundo, fazer correção em público. E terceiro, negligenciar e não gerenciar os conflitos. Vou abrir caixinha de perguntas. Se tiver caixinha de pergunta, coloca aí, tá bom? O Argel tá perguntando, tem uma técnica que tem o cabelo comprido e não prende direto. E já falei 2 vezes. O que faço? Ok, Argel, gestão de conflitos. Tá vendo, pessoal? Isso é um conflito, tá? Isso é uma coisa que você precisa corrigir. É um comportamento que precisa ser corrigido. Quando a gente tem alguém apresentando um comportamento que não está adequado, a gente tem que mostrar para a pessoa de que forma que esse comportamento prejudica o serviço. Então, de que forma que o comportamento dela está prejudicando ou colocando outras pessoas em risco ou favorecendo para que outras pessoas tenham um comportamento inadequado. Mostra isso para ela. Se tem um regulamento, se tem um POP, se tem um protocolo de normas e rotinas, se tem um protocolo de boas práticas no setor, se tem, mostra para ela. Se não tem, corre lá e faz.
Faz porque é legal ter isso documentado, é legal ter isso disponível. E eu costumo dizer o seguinte, Argel, se não fui eu que treinei, não está treinado. Será que a sua colega sabe que não pode entrar com cabelo solto? Porque uma coisa é você chegar para ela e falar, ó, não pode vir com cabelo solto. Outra coisa é você criar uma sequência de normas gerais. Ah, também não pode ficar com unha comprida, também não pode, porque a gente acha que as pessoas sabem das coisas. A gente fala, mas todo mundo tá cansado de saber que enfermeiro não pode ter unha comprida. Mas se não, aí vai aquela máxima, se não fui eu que treinei, não tá treinado. Então, faz a lista de todas as condutas, não, como é que eu vou te explicar? Faz a lista de todos os comportamentos esperados e senta e faz uma reunião. Olha, não pode isso, não pode isso, mas isso pode, isso pode. Faz um treinamento com eles. A partir do momento que você fizer esse treinamento, aí eles estão avisados que não pode, né? Estão avisados por que, inclusive, que não pode. E aí, a partir daí, você pode tomar medidas mais drásticas. O primeiro feedback é sempre educativo, que é esse de você pegar e treinar a pessoa. Esquece, faz de conta que ela não... Assim, para de pensar que ela sabe. Se não foi você que treinou, ela não tá treinada. Se não foi você que ensinou, ela não sabe fazer. Então, vai lá e ensina. O primeiro feedback é sempre educativo. O segundo feedback é sempre corretivo. E o terceiro feedback é um feedback punitivo, entre aspas, também. Respondi, Argel? Que bom, que bom. Deixa eu ver mais uma aqui, que tem mais uma pergunta. Qual a melhor forma de dar o feedback de desenvolvimento? Ai, meu Deus do céu, você perdeu a live, foi? Oh, meu Deus. Eita, não vai dar para eu te falar aqui, porque existe toda uma técnica, existe todo um passo a passo e a gente precisaria de fazer uma outra live para eu te ensinar. O que eu posso fazer? Eu vou liberar por 24 horas a live de feedback. Olha só que doideira que vão brigar comigo amanhã. Eu vou, na sequência desse vídeo aqui, dessa live, eu vou colocar um story com o link da aula de feedback que eu tô liberando para vocês por 24 horas. Amanhã, à noite, eu tiro a live do ar, tá bom? Foi uma aula que eu fiz no domingo sobre feedback, ensinei tudo de feedback, assim, o mais importante para vocês, que vocês precisavam saber. E aí eu vou liberar essa aula por 24 horas, porque não dá pra fazer mais aqui no tempo. O tempo, aliás, o próprio Instagram proíbe, a gente faz live só de até 1 hora, não deixa fazer demais, então, infelizmente, não dá pra explicar aqui, porque é bem mais complexo, né? Precisa ser um pouco mais profunda essa resposta. Mas aí eu tô liberando pra vocês a live por 24 horas, eu vou colocar o link já no story, assim que eu terminar aqui, tá bom? Tem mais uma perguntinha, cadê? Qual a melhor forma de implantar o feedback quando não se tem essa cultura na instituição? Magda, você também perdeu a aula hoje, gente. Vocês estão perdendo muita aula. Eu vou começar a ser ruim, eu vou começar a ser má, porque eu vou fazer assim, ó, eu não vou ficar dando repescagem de aula antiga, não. Olha, existe uma receita para você implantar a cultura de feedback na instituição. Eu vou fazer um resumo em 1 minuto aqui, então prestem atenção, olha, e pedir feedback para sua equipe. É, bem isso. Você vai lá e vai pôr cara a tapa. Você vai chegar lá e pedir feedback para sua equipe e ver o que eles acham do seu trabalho. Vai mudar as coisas que precisam ser mudadas, tá? Segundo, você vai começar a dar feedbacks positivos na instituição. Para as pessoas, para os serviços, para os comportamentos. Segundo passo é dar feedbacks positivos, para só depois você começar a dar feedbacks de desenvolvimento. Então, repetindo o primeiro passo, você vai pedir feedback. Aí você cria uma ponte com a pessoa, você conecta com a pessoa. Segundo passo, começa a dar feedbacks positivos. As pessoas vão confiar mais em você, vão gostar do que você tem a dizer, porque sabe que você está falando para o bem. Terceiro, você vai pedir feedback, ou vai começar a dar feedbacks de desenvolvimento, tá bom? Agora, dar feedback de desenvolvimento não é só você chegar lá e falar o que você tem a falar, não. De qualquer jeito, não. Vamos lá? Eu tava falando no outro vídeo sobre como implantar a cultura de feedback, e aí eu tava dando uma bronca, porque tem gente que não tá assistindo às minhas aulas, e aí tá vindo nas lives perguntar. As aulas de domingo, elas são mais completas, mais profundas e... lá eu dou passo a passo. Aqui eu não consigo dar passo a passo porque o Instagram faz isso com a gente, né? Derruba, coloca contagem regressiva porque já aconteceu. Então, eu queria que vocês que estão entrando agora compartilhassem essa live, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou contar
Como que você pode implantar a cultura de feedback na sua instituição, no seu serviço? Em 1 minuto, vamos lá. Primeiro passo, comece a pedir feedback. O primeiro passo para você implantar uma cultura de feedback na sua instituição, caso não exista, é você pedir feedback. Porque se você chegar lá já dando feedback, eles vão achar, meu Deus, quem é essa pessoa no jogo do bicho que está querendo vir já compartilhar a opinião dela aqui, sendo que eu nem pedi. Então, a primeiro passo é você pedir feedback. Existem formulários próprios para você pedir o feedback, tá? E aí você vai pedir a opinião das pessoas sobre as suas atribuições. Então você tem que ter certeza de que você está cumprindo com o seu papel, tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você começar a dar feedbacks positivos, feedbacks que mostrem o lado positivo do trabalho, dos comportamentos das pessoas. Aí as pessoas vão começar a ficar mais abertas a receber a sua opinião. E o terceiro passo é você começar a dar os feedbacks de fato de desenvolvimento, que vão gerar transformação, causar transformação para as pessoas que estiverem precisando. Então, primeiro você pede feedback, segundo você dá os feedbacks positivos e terceiro você dá feedbacks de desenvolvimento. Não dá para inverter essa ordem, não tem como fazer diferente, porque as pessoas elas não são acostumadas a receber feedback. Normalmente, quando a gente fala em feedback, a gente até gela, porque acha que vem bomba por aí, né? Então comece fazendo, seguindo esse passo a passo, não tem como dar errado, não tem jeito de dar errado, porque nesse formato as pessoas vão gradativamente se acostumando a ter um líder falando sobre feedbacks e entendem que o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, não uma ferramenta utilizada para punição, né? Para avaliação e punição da pessoa. Fez sentido? Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver o que é. Sou folguista, sinto dificuldade devido a ter que tomar decisões com mais 4 enfermeiras. Geni Santos, me explica direito o que é isso, como assim? Você sendo folguista... Bom, primeiro, deixa eu ver se eu consigo te responder. A pessoa... Quando há dificuldade em tomar decisão com colegas, significa que os colegas não estão trabalhando de forma alinhada. Nesse caso, eu recomendo que você faça uma reunião com os colegas para alinhar os objetivos. Porque se todos estiverem trabalhando com um objetivo em comum, os comportamentos, as atitudes, elas vão acabar ficando alinhadas, tá? E aí fica mais fácil tomar decisões, gerenciar conflitos, porque a postura, a atitude de cada um dos colegas vai ser a mesma diante da equipe. E isso faz toda a diferença, tá bom? Geni, espero ter respondido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem não, né? Acabou. Vocês estão tímidos. Eu tinha respondido algumas lives lá, algumas perguntas lá no outro. Acabou? Tô liberada? Posso ir então? Tem mais alguma pergunta pra mim? Se tiver, manda agora, eu quero isso para sempre. A gente está falando sobre os 3 principais erros que o enfermeiro comete ao gerenciar equipes de enfermagem. E no vídeo anterior, porque o Instagram fez o favor de me derrubar, mas eu voltei. Que bom, Geni. Eu falei sobre os 3 principais erros, que são, vou repetir, primeiro, assumir atribuições que não são suas, que você ou que estão delegadas a outra pessoa. Segundo, realizar ou dar feedbacks de desenvolvimento em público, né? Fazer correções quando a pessoa que está sendo corrigida está junto com outra pessoa, seja paciente ou outro colega, não faz diferença. Então, o erro é você fazer correções em público. E o terceiro é se omitir diante de gestão de conflitos. A empresa, a instituição, o seu colega, a equipe esperam que você, enfermeiro, gerencie os conflitos na equipe de enfermagem. E quando o enfermeiro se omite, não realizando essa atribuição inerente a cargo dele, ele acaba perdendo a autoridade, perdendo a confiança e perdendo a credibilidade diante da equipe. E no último vídeo eu ainda falei uma coisa mais grave ainda. Se você, enfermeiro, se você, enfermeiro, não está gerenciando conflitos na sua equipe, tem alguém que está gerenciando, porque sempre há conflitos entre a equipe, dentro das equipes, e nesse caso, provavelmente, essa pessoa que está gerenciando o conflito tem mais, como é que eu posso dizer, mais credibilidade diante das pessoas que fazem parte dessa equipe do que você, tá bom?
A Jessa está perguntando, isso é capaz de melhorar uma equipe, instituição, mesmo quando se vive um caos? Você está falando do gestão de conflitos ou você está falando do feedback? Porque não precisa nem responder, Jessa. Sim, porque se você estiver falando da gestão de conflitos e se você estiver falando do feedback, a resposta é sim também, tá? Como que a gente melhora uma equipe, instituição, mesmo quando se vive um caos? Vou responder esta sua pergunta aí. Primeiro, identificando em que caos vocês estão. Tudo começa a partir de um diagnóstico. Tudo começa a partir do diagnóstico. Então, faz um diagnóstico de todas as ações, todas as atividades, de tudo que está errado. Faz uma lista de tudo que está errado. Daí, depois, olha para essa lista e vê quais são as coisas, os itens listados que, por estarem errados, estão comprometendo a qualidade de outras atividades, né? Que estão comprometendo outras, prejudicando outras atividades. Daí, é por essas aí que você vai ter que começar a realizar as mudanças. E não precisa mudar tudo de uma vez. Muda uma por dia, uma por semana, uma por mês que seja, mas não deixa de mudar. Nenhuma instituição sobrevive em um caos. E as pessoas não ficam em lugares onde há esse caos. Para que a sua instituição seja mais valorizada, seja um lugar bom de trabalhar, o ideal é que esse caos seja desfeito, tá bom? Então, identifica tudo que está provocando esse caos e começa a trabalhar uma a uma para que as coisas se desenrolem. Tá bom? Já respondi? Vamos lá. Deixa eu ver outra perguntinha. Deve ser feed, né? Se pedir o feed positivo e for o contrário, meu Deus do céu, não entendi a sua pergunta. Vamos lá se eu consigo responder isso aqui. E se você tá querendo saber se você pediu o feedback positivo e for o contrário? Mãe, por favor, coloca de novo essa pergunta explicando um pouquinho mais o que você quer saber, tá bom? Não entendi, gente. Se alguém entendeu a pergunta dela lá, me fala aí. E a Bruna tá perguntando se eu vou colocar a live de feedback. Vou sim, eu prometi na live nessa live do vídeo passado, que eu vou colocar, assim que eu encerrar aqui, eu vou colocar o link da live de feedback que rolou lá no YouTube. Todo mundo que tá aí assistindo pode participar, o link vai estar no story. E quem quiser assistir a aula de gestão de conflitos que vai ter no domingo que vem, também pode. É só ir lá na descrição do nosso perfil, que tem lá aula de liderança para enfermeiros, clica lá e se inscreve, se cadastra, que aí você recebe o link por e-mail. Eu fico por aqui, porque o Instagram já tá começando a me travar de novo. Fico por aqui e agora vocês já sabem quais são os 3 erros que podem estar prejudicando a sua equipe e que são culpa sua, que são responsabilidade sua corrigir. Só lembrando que o curso de Gestão de Conflitos está com inscrições abertas, o link também está na bio. Quem quiser saber e já fazer inscrição sobre o curso de Gestão de Conflito, manda direct pra gente que a gente passa o link, tá bom? Ele, durante essa semana, ia deixar até semana passada, mas a gente cancelou a aula do domingo. Durante essa semana e até domingo que vem, o curso de Gestão de Conflitos está parcelado em até 10 vezes sem juros, tá bom? Então, aproveitem. Beijo, gente. Fico por aqui. Qualquer coisa, tô no direct. Manda lá, a gente conversa, tá bom?